36 anos de histórias e propósitos. Quer saber mais? Andar na frente? Associe-se, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e ative o sino de notificações. Você, empresário, que acredita que já tem problemas o suficiente, talvez não tenha a real noção dos riscos que o seu patrimônio pessoal está correndo. Hoje, a BIA Entrevista vai tratar sobre os riscos das atividades empresariais. Existe alguma alternativa legal que possa preservar o nosso patrimônio? A constituição de uma holding é o melhor caminho? Para nos ajudar com estas e outras questões, temos o privilégio de estar com o Dr. Carlos Coutrin, atual consultor jurídico da BIA. Dr. Coutrin, obrigado por participar do ABIA Entrevista. Bom dia, eu que agradeço ao William, à Viviane e a todos da associação da ABIA por essa oportunidade de poder conversar sobre temas que julgo serem importantes e cada vez mais para o setor empresarial. Então, estou aqui à disposição aí para aquilo que vocês, para esse tema que será abordado. E o nosso escritório, ou seja, nós somos um escritório daqueles que não faz aquela chamada advocacia de massa. Nós atuamos assim com um escritório com 15 advogados, tratamos os casos com singularidade e com bastante eficiência em cada setor aí. Então, nós temos grandes debates aqui na área empresarial, seja no campo trabalhista, civil, na área do consumidor, da responsabilidade civil, do modo geral, alguns aspectos que envolvem também o direito penal econômico. Então, cuidamos, assim, de um modo geral, dos setores da empresa, naquilo que, infelizmente, é a realidade do empresário. No Brasil, sabe, existe muita crítica para o Brasil nesse campo, né? Tem até recentemente eu vi uma entrevista de um empresário inglês que estava abrindo uma empresa no Brasil e ele disse: olha, já sei tudo sobre o Brasil. Eu tenho que contratar 10 vendedores e 40 advogados. Ou seja, ele fez essa crítica corrente que o empresário brasileiro, para cada passo que der, tem que ter um advogado, um assessor do lado, e às vezes fica cuidando mais de demandas dessa natureza do que da própria empresa, ou seja, de investir ali no setor de vendas, no setor de marketing, no setor de mercado, de um modo geral, para cuidar dessas situações, até paralelas, né? Aquilo que atrapalha o dia a dia. Mas, ok, por elas não deixarem de existir, por essas doenças não deixarem de existir, a gente tem que ter remédios para elas. E é isso um pouco que a gente vai falar hoje aqui. Ótimo. Doutor Coutrin, quais as situações em que os bens pessoais podem ser comprometidos pelas demandas judiciais da empresa? E aí eu vou emendar a pergunta: existe blindagem patrimonial? Isso. Vamos lá. Ou seja, cada empresário hoje em dia, assim como diz que cada um de nós tem um pouco de médico, eu digo hoje que cada empresário no Brasil tem um pouco de advogado, de tanta coisa que acontece, de tanta o que ele vê na prática com relação ao dia a dia da empresa. Nós temos duas situações bem claras e drásticas com relação ao avanço de determinadas demandas no patrimônio do empresário. Isso é na área fiscal, ou seja, o fisco, quando entra com uma ação por algum imposto não pago, por uma situação dessa natureza, já tem por princípio já avançar no bem dos sócios e, por vezes, até dos administradores, ou seja, não necessariamente o sócio da empresa. E na área trabalhista, que é essa situação costumeira, em razão do crédito trabalhista gozar daquela situação de que ele é um crédito alimentar, ele se equivale a quase uma pensão alimentícia, ele é um crédito privilegiado em várias situações. Então, por essa razão, é muito simples e fácil se avançar nos bens dos sócios dessa natureza quando a empresa não responde.
É bem claro isso, ou seja, o sócio vai responder quando a empresa for insolvente, ela deixar de ter patrimônio próprio para honrar aquela execução. Quando a gente fala em execução, é o final de um processo. Já teve toda uma discussão antes se esse crédito é devido, se não é devido, e é no final do processo que se inicia uma execução. Se a empresa não tem bens suficientes para satisfazer aquele crédito que está sendo levado na execução trabalhista, na execução fiscal, se avança nos bens dos sócios e, por vezes, até de empresas coligadas, empresas que façam parte de um grupo econômico também. E aí, sem falar em outras situações, né? Ou seja, algo que está corrente hoje em dia é o INSS entrar com ações de regresso contra a empresa por conta de acidente do trabalho, em que houve negligência da empresa. Todos sabem que a empresa paga nos tributos normais aí, se destina um valor mínimo de acordo com o risco de cada empresa para satisfazer um seguro por conta de acidente do trabalho. Em alguns casos em que se demonstra na discussão contra o INSS ou na própria discussão na Justiça do Trabalho que a empresa foi negligente, o INSS ele passa por cima desse seguro, ou seja, como de um modo geral. Se você faz um seguro de um carro contra roubo, contra furto, mas deixa ele com a chave ou com as portas abertas ali numa região perigosa, costumeiramente de furto, esse é um ato negligente, que o seguro, por vezes, discute essa situação e não paga o prêmio. Ou seja, se você acidentar o veículo estando em estado de embriaguez, o seguro não vai cobrir esse prêmio em razão do ato ilícito que você comete. Eu digo isso da importância dessa questão com relação ao acidente do trabalho, porque o INSS está entrando com ação de regresso. Recentemente, nós tivemos alguns casos, ou seja, a gente viu crescer, junto aos nossos clientes, essas demandas vindas do INSS. Em um caso recente, nós tivemos sucesso na ação, ou seja, provamos que não havia negligência e até o desembargador, porque isso corre lá na Justiça Federal, entendeu que o seguro era para cobrir essas situações também. Mas não é o que, de certa forma, de forma corriqueira, tem acontecido nessas demandas, né? E, por derradeiro, são aquelas ações que eu diria penais mesmo, no tocante ao não recolhimento de imposto, à retenção de valores da contribuição do INSS do empregado. E aí, nem se fala, são duas situações. Isso vai contra aí o patrimônio do empregador, como também inicia-se uma ação penal contra ele ou contra o administrador ou quem praticou ato na empresa. E eu disse por derradeiro, mas tem mais um ponto também que é importante. Nas ações do direito do consumidor, ou seja, mas de um modo geral, na Justiça do Trabalho também existe a tal desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, quando a empresa, por má gestão, por não ter bens, ela não consegue satisfazer o crédito, mais uma vez eu digo, ou por fraude até, se avança nos bens do sócio, do empresário. Mas, recentemente, isso não é coisa aí de uns anos para cá, no direito do consumidor tem se adotado uma teoria da menor consideração da personalidade jurídica, e não há necessidade nem a comprovação de fraude para que se avance em discussões na área do consumidor para se avançar nos bens do sócio. Então, o quê?
não é bem uma situação que eu acho que é corriqueira com relação às empresas que compreendem a BIEA, porque vocês não trabalham com o consumidor final, mas, de um modo geral, as empresas, de um modo geral, elas têm sofrido demandas e não há necessidade nenhuma mais da comprovação da má gestão ou fraude, ou coisa dessa natureza, para se avançar também nos bens do sócio. Então, o quê? É um leque muito grande das coisas que podem ocorrer com relação ao empresário que precisa ter cuidado, né? Está lá na Constituição brasileira, ou seja, o empresário ele concorre com o risco da atividade econômica, ou seja, mas cada vez mais eu digo aí que esse risco está ficando enorme, ou seja, está ficando grande. Mas digo o quê? Ou seja, a crítica à legislação brasileira. Eu costumo dizer o seguinte, a gente não inova muito em termos de legislação. O nosso direito trabalhista ele decorre aí de uma situação que vem do direito latino, italiano, diria até francês, espanhol, porque no mundo todo difere o que acontece lá na Inglaterra do que acontece lá nos Estados Unidos, que tem uma linha diferente de apreciação desses direitos do trabalho. E por conta disso, eu trabalho muito com essa questão lá em Portugal também, então as coisas não são muito diferentes, não. Ou seja, então não adianta culpar muito o nosso legislador, culpar aí os deputados, juristas que defendem algumas teses com relação a essa defesa do trabalhador, porque, de modo geral, isso acontece em parte do mundo, ou seja, tem uma tal de OIT, Organização Internacional do Trabalho, em que boa parte dos países são signatários dela, que tem todas essas questões relacionadas a esses direitos que, de um modo geral, o empresário critica dentro daquela linha do protecionismo exagerado ao trabalhador. Eu não discordo disso. Em algumas situações existe isso mesmo. Existem juízes do trabalho que são verdadeiros militantes, ou seja, eles deixam de ter aquele poder de isenção que deve-se ter para todo juiz que se aprecia uma causa, uma demanda, né? Mas, de um modo geral, a situação ela é parte de um contexto mundial com relação a esse trabalhador, que é uma relação bem parecida com o consumidor. Tanto o trabalhador como o consumidor são considerados pela justiça o que a gente chama de hipossuficiente, aquele sujeito que precisa ser protegido, porque, de um modo geral, ele não consegue prevalecer entre o fornecedor de um material e entre o empregador a sua vontade plena, em razão da sua dependência extrema. Então, existe um caráter protecionista ao consumidor, a lei é bem clara com relação a isso, compreende ele como ele sendo a parte mais fraca na relação de consumo, como compreende também o trabalhador como sendo a parte mais fraca na relação desse vínculo de emprego. Então, é um quadro aí, um quadro geral com relação a isso, né? Porque o que a gente aconselha muito, de um modo geral, aos empresários é que tenham o conhecimento da coisa, porque fica mais fácil com o conhecimento tomar decisões e não cair em armadilhas, porque não ter uma situação trabalhista duvidosa e não deixar uma contingência, uma reserva guardada para isso lá no futuro, é o que toma de surpresas determinados empresários, sobretudo pelo tamanho aí das reclamações trabalhistas atualmente. O que devem estar pensando boa parte dos empresários. Nós tivemos uma reforma trabalhista importante,
eliminou algumas coisas importantes acerca dessa relação do trabalho, sobretudo essa assistência que se prestava a sindicatos de trabalhadores sem função nenhuma, sem atividade nenhuma, era um verdadeiro cabide de emprego. O que caiu e que deixou boa parte dos empresários inconformados foi a questão relacionada ao ônus da sucumbência. Se o trabalhador perdesse a ação, ele tinha que arcar com algum valor, com algum pagamento, por ter entrado com uma demanda, por muitas vezes injusta, descabida, né? Isso o Supremo Tribunal recentemente decidiu de forma contrária. Esse ônus dessa sucumbência só vai ser em casos especialíssimos, né? Mas trouxe uma figura também importante nessa questão do direito do trabalho, foi compreender determinados trabalhadores não como hipossuficiente, aquele que compreende a parte mais fraca na relação de emprego, mas aqueles que têm curso universitário, aqueles que ganham um salário um pouco acima do teto base da Previdência, acima de 15 mil reais. Eles já são considerados alguém que pode fazer prevalecer a sua vontade nesse contrato de trabalho, não pode ser compreendido mais como alguém que vai dizer depois que não sabia o que estava fazendo. A gente já viu vários casos nesse sentido, que caso de médicos, casos de advogados mesmo, com essa alegação de que assinou sem saber o que estava fazendo, com salário de 40, 50 mil reais. Essa foi uma mudança importante que tornava algumas reclamações trabalhistas milionárias, né? Agora, o que deve estar perguntando é se as ações trabalhistas voltaram a crescer. Eu digo que voltaram, sim, para o bem, para o mal. Não sei se por conta da pandemia, né, que essa reforma trabalhista ocorreu justamente nesse período, as reclamações trabalhistas voltaram a acontecer, ainda em certa medida diminuta, mas elas voltaram a acontecer. Diante desse temor, e que você pode entrar na justiça pedindo lá uma quantia, ou seja, um caso de ontem, aí fulano entra pedindo uma quantia de 140 mil reais, e lá na audiência ele propõe um acordo de 10, ou seja, é um negócio descabido, né? Ou seja, toda uma força que existe aqui para contestar um monte de pedidos para chegar a essa quantia, de certa forma, alta, né? Para tudo ser reduzido a um valor mínimo, lá, que ainda é passivo de negociação, nem acordo foi feito em razão disso, porque ainda era um tanto absurdo. Então, William, em linhas gerais, aí, esse quadro um tanto aterrador que eu passo aí do quanto, de certa forma, existe uma preocupação, e deve existir mesmo, do empresário com relação a essas coisas do dia a dia, porque não faltam, sabe? Deixa eu me centrar um pouquinho mais, um pouco na área trabalhista. Não faltam situações hoje, e cada vez mais se inova, no tocante às demandas que são ajuizadas. Por exemplo, há uns 10 anos atrás, era comum aqueles pedidos de hora extras, coisas dessa natureza. Horas extras por não ter um intervalo de trabalho devido, horas extras por conta normal, de além do período de jornada de trabalho, horas extras por não ter um período de descanso mínimo de 11 horas entre o término da jornada e início da outra. Mas, hoje em dia, o que existe, e é motivo também de muita preocupação, por conta até de um dado da Organização Mundial da Saúde, de que, daqui a uns 5 anos, a causa maior de afastamento do trabalhador do emprego vai ser por conta da depressão. A depressão está no rol das doenças que deve atingir o trabalhador. É coisa que era desprezada há um tempo atrás. Ou seja, eu, aqui na minha idade,
e nem se fala os meus pais, não se ouvia nem falar em depressão, ou seja, era algo que essa palavra não existia. Os tempos novos, as pessoas ficaram mais sensíveis, ficaram mais alertas ou começaram a comunicar essa situação. Queira ou não, ela existe. Então, ou seja, se daqui a uns 5 anos a causa de maior afastamento vai ser a chamada depressão, por conta das condições de trabalho, que é essa a questão. Você pode ter depressão por várias razões, pela morte de um familiar, pela perda de um emprego, ou seja lá, perda de um namorado, rompimento de um casamento, coisas dessa natureza aí, que a gente sabe, de um modo geral, que às vezes atinge as pessoas. Mas essa depressão a que se refere a Organização Mundial da Saúde, não, é por conta da relação do ambiente de trabalho. Ou seja, que é outro tema que em breve a gente pode abordar, com relação ao que cada um pode fazer nesse ambiente de trabalho para torná-lo melhor. Ou seja, existem sensibilidades diferentes de cada um dentro da empresa, mas, de um modo geral, a empresa tem que ter uma conduta de trabalho, e principalmente os gestores, os gerentes, os chefes têm que ter uma conduta de trabalho que hoje em dia, de certa forma, não é mais admitida em algumas circunstâncias, porque fere, porque machuca. Então, nós trabalhamos aqui até no meio da construção civil, nós temos casos de afastamento do trabalho de servente de pedreiro, ou seja, então não estamos falando numa sensibilidade exacerbada lá do universitário, que sempre foi bem tratado pela família, pela mãe, pelo pai na vida, e chega na empresa, tem os embates normais de concorrência com colegas, de cobrança de resultado. Nós estamos falando também do peão lá da construção civil, em que esses casos passaram a acontecer também. A gente, sem dúvida, traça uma diferença muito grande com relação a isso, no tocante como cada um deve ser tratado, ou seja, um mestre de obra, quando se trata lá com um servente de pedreiro, eles têm uma linguagem própria, e não há dúvida, essa linguagem própria não é a mesma da empresa de vocês, ou seja, é muito chama outro, ô baiano, passa o tijolo aí, ele não vai responder sim, chefe, excelência, passarei o tijolo, tal e tal. É tudo numa linguagem própria que é admitida. Por isso, quando a gente trata isso, tem que incorporar toda essa situação a cada ambiente de trabalho. Está numa rápida situação, eu estou me alongando muito do tempo, mas é algo que eu digo que é para contextualizar, às vezes, a linguagem. Eu tenho um caso de um juiz amigo até que, no início da carreira, servia numa cidade do interior paulista. E ele gostava de futebol, etc. Tal, como eu gosto até hoje. E aí tinha uma rixa de times locais lá na cidade, que todo final de ano tinha uma partida entre eles e sempre terminava em briga. Ele, sabendo que o juiz também gostava de futebol, porque fazia umas peladinhas ali na redondeza, convidaram ele para ser o juiz do jogo, tá? Porque ele emprestava todo um respeito, né? Então, no decorrer da partida, ele acaba dando um pênalti lá para um dos times. Assinalou o pênalti lá, não tinha VAR, pênalti discutível. A torcida, que não é grande, era uma cidadezinha do interior, lá no canto, começou a chamar juiz ladrão. Juiz ladrão, juiz ladrão, juiz ladrão. Antes que fosse cobrado o pênalti, ele chegou lá no meio da torcida e falou o seguinte: vocês estão chamando de juiz ladrão aquele lá do fórum ou esse aqui do jogo?
pessoa falou, não, é o do jogo, tudo bem. Falei, então tá bom, vamos continuar. Ou seja, chamar o juiz ladrão do fórum é crime ele mandar prender meia dúzia na hora. Mas chamar um juiz de ladrão de futebol é coisa que não implica nenhum dano, não implica em difamação, calúnia ou coisa dessa natureza, né? Então, é isso que eu chamo de contextualizar a linguagem, de como se tratar as pessoas. Nessa seara aí, nós tivemos um caso aí de que o chefe chamava o subordinado lá de gordinho. Ô, gordinho, ô, gordinho. Ele entrou com uma ação quando saiu, porque ele julgou que era uma ofensa. Mas a gente pegou apanhado que um chamava o outro de gordinho. Os dois eram gordos. E aí nós tivemos sucesso na ação. Mas é isso, o William e Liliane, que a gente, talvez uma hora, a gente devesse abordar. Mas o quê? Eu falo tudo isso para se saber um pouco a dimensão de riscos, às vezes, alguns correntes, ou seja, estamos lá preocupados com a hora extra, mas esses controles digitais ajudaram bastante, como às vezes aqueles que estão ocultos, que a gente não sabe o que está acontecendo no seio da empresa, mas que pode estar gerando uma contingência econômica, uma futura demanda que pode alcançar a empresa e, em razão do nosso tema de hoje, alcançar os próprios empresários. Ok, nós falamos das coisas ruins, vamos cuidar das coisas boas aí, dentro da pergunta que o William já fez, no tocante o que é que se pode fazer. Se tentou de tudo até hoje se cuidar. A melhor coisa que o empresário pode saber é ter conhecimento das coisas e procurar preveni-las. E ainda que se faça alguma coisa que corre risco, saber que aquilo tem um risco trabalhista, um risco fiscal, um risco na área de direito do consumidor, na responsabilidade civil de modo geral. A pior coisa que pode acontecer é o desconhecimento desse risco, porque quando ele vem, ele já vem com um valor e não tinha-se previsão para isso. Ou seja, então, o importante é isso, que se saiba do risco, de que algo está acontecendo e que pode gerar uma contingência futura, pode gerar um problema futuro. Esse é o melhor dos mundos, saber disso. Mas como o quê? Como eu disse há pouco, a gente não está livre dos chamados riscos da atividade econômica e por causas diversas. A empresa pode estar bem, a empresa pode estar trabalhando muito bem. Um tempo atrás, eu trabalhava em uma empresa que era líder de um mercado de um determinado produto. Mas uma multinacional entrando no Brasil, começou a jogar o preço lá embaixo. E uma empresa que era uma das patrimônios assim de sucesso de empresa brasileira, não teve condições de continuar, não teve condições de continuar. Então, às vezes, existem fatores adversos, a própria eficiência dos nossos empresários, que mudam tudo. Essa pandemia foi um exemplo disso. Pelo que eu vi no setor de vocês, não houve um abalo considerável, ou praticamente nenhum. Ou contrário, houve até sucesso nesse período todo. Mas o que dizer de boa parte de outras empresas? Restaurantes, de um modo geral, shopping center, inúmeros fechados. Independentemente, volto a dizer, de todo o trabalho, eficiência do empresário. E pode o quê? Ficar lá com dívida sem fim, porque a empresa foi à bancarrota, né? Dessas situações, o que, de primeiro, a gente aconselha, que é pouco utilizado, embora seja uma legislação lá do Código Civil, de 2002, ou seja, já está fazendo aí quase 20 anos, no sentido, existe uma empresa que é uma sociedade por conta de participação, pouco utilizada. O que é essa sociedade?
o que antes era, vamos dizer assim, proibido, constituir uma fraude, ela passou a fazer parte do nosso ordenamento jurídico. O que é a sociedade por conta de participação? É uma sociedade na qual existem sócios ostensivos, ou seja, aqueles sócios que aparecem, e existem sócios ocultos, que eles não aparecem. Eles têm uma relação direta com esse sócio ostensivo, mas o quê? Ela se aplica, de um modo geral, àquele sócio ostensivo que é o investidor. Exemplo típico. Alguém tem um supermercado aqui de sucesso, aí na área de Valinhos, e vai abrir um outro supermercado lá em Itupeva. Então, às vezes, esse sócio ostensivo diz o seguinte: olha, vocês estão abrindo lá, eu entro com capital lá, mas não quero aparecer. Não quero assinar cheque, não quero que o banco visualize, eu não quero correr risco. Mas ele é sócio da empresa. Ele é sócio da empresa. Em função dessa brecha, tem muitas empresas tornando esse sócio oculto, às vezes, parte do dia a dia da empresa também, o que não é aconselhável, mas tem sido utilizado. Para que ele acompanhe o dia a dia da empresa também. Então, dentro dessas possibilidades de você não vir a expor o seu patrimônio, a sua responsabilidade pela administração, existe essa figura do sócio oculto, legal, passível de ser empreendida. Agora, o quê? Os sócios ostensivos não podem ser laranja, ou seja, eles não podem ser pessoas com as quais fica claro que não são eles que mandam na empresa. Não fica claro para os empregados, não fica claro para o mundo externo, para as pessoas com quem a empresa trata. Tem que ser pessoas que atuam na empresa, não podem ser os laranjas. Então, essa é uma figura que está sendo adotada por várias empresas, por vários empresários que querem, de alguma forma, participar da empresa na condição de sócio, mas oculto, não ostensivo, tá? Atuando em algumas situações, nas reuniões, em coisas dessa natureza. Então, dentre essas situações aí que se pode fazer, e aí vai de acordo com cada empresa, do que se pode imaginar com relação a isso, esse é um conselho que dou. E, às vezes, esse sócio oculto, ele tem uma outra situação. É um sócio que, às vezes, tem problema junto a bancos, por exemplo, que ele não pode pôr seu nome na sociedade, ou seja, ele tem restrições financeiras, e não pode ter seu nome na sociedade, porque, ao colocar, a empresa vai começar a ter restrição financeira também. Então, ele prefere ficar oculto, ajuda da forma que possa usar, né? E aqueles dois sócios ostensivos é que aparece diante das financeiras, das empresas, dos bancos, de modo geral, e com aqueles com quem eles vão tratar, que, de certa forma, em algumas situações, costumam fazer pesquisas com relação aos sócios que compõem a sociedade. Alguma questão, por enquanto, William? Senão eu prossigo aí. Não, pode prosseguir, doutor. Tá bem claro e bem didático. Então, tá bom. Outra questão importante que o William tocou logo no início é a chamada holding patrimonial. A holding patrimonial, combinada com uma situação que eu vou falar um pouco em seguida, que eu acho que é uma boa medida. E é uma boa medida por várias razões. Primeiro, ela tranquiliza um pouco a vida do empresário com relação à sucessão hereditária. Exemplo, eu tenho 3, 4, 5 imóveis e está em nome, normalmente, vou dar uma situação que compõe talvez a maioria das pessoas, está em nome do empresário e da sua mulher. Então, o que se pode fazer hoje em dia com relação a isso
é constituir uma holding patrimonial, uma empresa que não tem custos, e passar esses imóveis, esses 5 imóveis, por exemplo, para dentro dessa holding. Qual a importância de fazer isso? Quando isso é bem trabalhado, bem feito, primeiro, você não paga imposto dessa transmissão. Não há pagamento de imposto, porque você vai transferir da pessoa física, do marido e da mulher, para a pessoa jurídica, em que são sócios marido e mulher. Ou seja, então, essa passagem se inicia um procedimento simples. Aqui em São Paulo é simples. Em algumas outras localidades, um pouquinho mais complicado. Mas aqui em São Paulo é simples, questão de dias, se pede esse deferimento junto à prefeitura e você não paga lá o imposto de transmissão de bens imóveis. Você não paga imposto nenhum e já fica em nome da sociedade. E o quê? Essa sociedade, ela vai ter cotas. Ela tem imóveis, mas esses imóveis vão estar divididos em cotas lá. Ou seja, 50%, de um modo geral, 50% dessa sociedade será do marido e da mulher, como era antes, por conta, às vezes, da questão do casamento. Mas o quê? Na hora da transmissão desses imóveis, você transmite as cotas dessa sociedade. Então, por exemplo, em caso de falecimento do casal, serão as cotas dessa sociedade que vão transmitir para as filhas. As cotas dessa sociedade que serão transmitidas para os herdeiros de um modo geral, filhas, filhos, ascendentes, colaterais, seja lá qual for a situação na época. Então, simplifica a situação. E, por vezes, se diz que isso goza de uma facilidade, porque nessa sociedade você pode colocar outros sócios e a transmissão dessas cotas é muito mais rápida do que a venda do imóvel, da transferência do imóvel. Em algum momento, passado um período pequeno aí que a lei exige, em algum momento a mulher e o marido saem dessa sociedade e entra outras pessoas, os filhos. Aí já se fez por completo a sucessão hereditária, ou seja, já se fez por completo isso. E também previne, aí eu não quero falar mal das cunhadas e dos cunhados, dos filhos e das filhas, mas como isso constitui um ato de doação, a maioria das vezes, não se comunica com relação aos maridos e mulheres, ou seja, na sucessão hereditária, de modo geral, já não se comunicaria, mas essa situação é muito mais decisiva com relação ao que eles vão receber. Então, é um meio também pelo qual se pode dizer que a gente pode estabelecer uma proteção com relação a esses bens do sócio. Alguma questão com relação a isso, William? Eu tenho uma questão sim, doutor. Para mim não ficou claro. Montando uma holding patrimonial, você coloca todo o patrimônio, exceto as cotas da empresa, ou as cotas da empresa também fazem parte dessa holding? Então, você pode jogar lá, ou seja, você pode jogar nessa empresa patrimonial tanto direitos reais, bens imóveis, como bens imóveis, e pode-se colocar lá direitos também, direitos que você tenha por alguma razão numa sociedade, você pode colocar também. Aí fica um tanto mais difícil, eu não sei, ao se trabalhar bem essa situação junto aos outros sócios. Mas é muito normal que numa sociedade, em vez de pessoa física, tem uma pessoa jurídica. Então, um empresário, isso é muito normal, que tem uma sociedade, podem ter 2 sócios pessoa física e um sócio pessoa jurídica. Isso
Isso não teria problema nenhum de se ter. Mas aí o quê? Você estaria expondo os riscos dessa sociedade para essa holding que você estabeleceu. O que a gente costuma informar e aconselhar é não colocar bens que te garantem, como imóveis, em qualquer situação de risco, para nada. Não seja fiador, porque aí você acabou. A empresa ser, por exemplo, muita gente às vezes faz isso. A empresa da qual ele é sócio precisa de um financiamento bancário e o gerente fala, não, eu preciso que vocês garantam esses empréstimos com algum aval que tenha patrimônio imobiliário. Aí vai lá o sócio e dá a holding que ele estabeleceu para ser avalista. Acabou toda a proteção, acabou toda a situação que você queria emprestar a segurança desses imóveis. Então, é desaconselhável justamente isso. Aquela proteção que você acabou de formar, ela ser motivo de ser questionado porque ela emprestou de alguma forma um aval, uma garantia, ou está dentro de uma empresa que corre risco, ou está dentro de uma empresa que corre risco, ou seja, se essa empresa vai à falência, o judiciário, de modo geral, dá uma olhada em tudo, para ver, por exemplo, se essa tal holding se beneficiou de forma injusta do patrimônio da empresa que quebrou, aquela ideia de empresa pobre e empresário rico. Ou seja, então, se houve um desvio indevido, se houve um beneficiamento indevido dessa holding através dessa participação societária de uma empresa quebrada, em algumas situações, essa empresa é arrastada para a falência. Então, não convém, nesse sentido, para essa holding fazer parte dessa sociedade aí. Existem holdings, sem dúvidas, que são aquelas especializadas em ter participações em outras empresas. E, sem dúvida, é isso. Mas ela, quando exerce esse papel, é difícil ela se envolver, porque ela é mais uma investidora do que compor outra natureza, de ser uma beneficiária direta. Ela investe, tem participações em empresas, aí vários, os bancos, de modo geral, fazem isso, financeiras, de modo geral, fazem isso. Aí o comprometimento é menor. No caso de vocês, de um modo geral, eu desaconselho que se faça isso. Ok. Ok? Está claro. Pode continuar aí com a explanação. Então, tá bom. Algo que eu digo que é recente, porque às vezes as leis e certas modalidades, embora dispostas em leis, são difíceis, a gente pode dizer, de pegar, ou seja, de ser implementada, de um modo geral, a sociedade perceber a existência delas, né? Hoje em dia, a gente até critica, né, esses novos tempos, né? Esses novos tempos relacionados essas ligações amorosas que muitas delas terminam em casamento. Nós aqui, latinos, né, sentimos, estranhamos às vezes, ou seja, às vezes um pensamento de muitos outros países, né? Costuma, por exemplo, lá nos Estados Unidos, em determinados estados, creio que em Nova York não é assim, em determinados estados, quando se começa uma relação amorosa, um primeiro contato, um já pergunta para o outro quanto que ele ganha, porque lá o salário é anual, e tentam estabelecer ali uma relação, que vai do amor a uma relação de negócio. Ou seja,
Nós, latinos, aqui estranhamos um pouco isso, né? Seríamos incapazes de pensar nisso nos primeiros encontros. Costuma-se pensar muito isso só por ocasião do divórcio, né? Antes disso, não. Mas o quê? De uns tempos para cá, para vocês terem uma ideia, os cartórios de títulos e documentos têm feito, e nós já fizemos alguns nesse período, contratos de namoro. Ou seja, estão se estabelecendo hoje em dia os chamados contratos de namoro para dizer simplesmente o seguinte: olha, isso é um namoro, não se trata de uma união estável, não se trata de uma outra situação que crie vínculo de natureza patrimonial. Sabe? Então, se estabelece algumas condições. Cada um tem seu bem, ele não vai ser partilhado. Isso de lado a lado, né? Nós não estamos falando aqui da mulher que quer se aproveitar do empresário rico e nem do homem querer se aproveitar da mulher empresária também, às vezes, que goza de um patrimônio. Isso é dos dois lados. Então, desde logo, lá na relação de namoro, eles procuram se estabelecer uma convivência e se proteger com relação ao que pode vir daí. Porque não falta, e não faltavam, ações que, por conta dessa relação de namoro, queriam constituir uma união estável, e dessa união estável decorrer daí uma série de direitos com relação, sobretudo, à divisão patrimonial. Porque o que é claro na união estável, quando ela se estabelece, é que tudo aquilo que for adquirido ali naquela constância dessa relação tem que se comunicar. E, às vezes, é uma coisa absolutamente injusta, descabida, mas está lá o judiciário para discutir essas situações. Então, aqueles que querem só namorar, por enquanto, ou ficar na linguagem corrente, estabeleçam esses contratos de namoro, porque, infelizmente, alguns acham que isso é melhor, porque só vai restar o amor, e fica claro essas relações patrimoniais entre as pessoas, né? Entre aqueles que namoram, e não vai se comunicar entre eles nenhuma situação que envolva o patrimônio de cada um. Mas eu iniciei isso porque os nossos pais, o meu pai, não de vocês, são novos, meu pai casou naquele regime universal de bens, ou seja, tudo que era de um antes e depois, na constância do casamento, se comunicava. Veio lá em 77, aquilo que se tornou costumeiro do regime de casamento da separação de bens. O que significa o regime da separação de bens? Tudo aquilo que se adquire na constância do casamento e não necessariamente com esforço comum de cada um se comunica. Eu digo isso porque não hoje. Hoje a mulher trabalha, ganha e muitas das vezes ganha mais que o marido e contribui muito mais em casa naquela dupla, tripla jornada. Trabalha, vai para casa, cuida dos filhos, cuida da roupa, da empregada doméstica, etc. Tal. Ela não deixou de ser dona de casa e continua, não deixou de ser dona de casa, mãe de filhos e continua e passou a trabalhar para fora, como se diz. Mas no passado, ou seja, era o marido que ia buscar, o homem que ia buscar o sustento da família através do trabalho externo, ficando a mulher o encargo de cuidar das atividades domésticas e, sobretudo, da educação dos filhos. Isso mudou substancialmente aqui no Brasil e no mundo já há um bom tempo. Então, o quê? Aquilo que parecia injusto para alguns homens, o que eu fiz tudo, foi eu que ganhei dinheiro, eu que comprei essa casa, eu que comprei a casa na praia, você não ajudou nada e agora vai ficar com 50%. Essa é a regra, e fica mesmo, tendo contribuído ou não, marido ou não, ou seja, essa é a regra. Aquilo que foi constituído durante a sociedade conjugal, porque não deixa de ser uma sociedade,
se comunicam em 50%. Existem outros regimes de casamento que tornam isso um pouco diferente. Mas o que eu quero dizer, que é algo importante que surgiu, no passado, quando você estabelecia um regime de casamento, esse regime de casamento era imutável. Ele não poderia ser mudado. Ele não poderia passar para uma outra situação. Mas o quê? Mais uma vez, aí, dentro dessas coisas salutares, visando a proteção da família, existe legislação que admite hoje a mudança do regime de casamento. Ou seja, na situação de hoje, justamente para quê? O empresário, por todos esses riscos da atividade econômica que nós temos falado, por toda essa situação adversa que pode acontecer, a despeito da vontade dele, do esforço dele, da dedicação dele e dos trabalhadores, a despeito de tudo, ele pode ficar numa situação difícil. Então, visando a proteção familiar, se admite hoje, por exemplo, que o empresário que tem alguns imóveis, ele altere o regime de casamento, é um processo, de certa forma, simples, transferindo esses bens, por exemplo, para a mulher. Para a mulher, ou seja, então fica lá protegido os bens da família em nome da mulher. O que precisa para isso? Não se pode fazer isso quando o empresário está com execuções à porta, ou seja, em que ele pode ser alcançado, porque aí já vira aquela situação que nós falamos de fraude. Isso tem que ser feito em tempos de calmaria, ou seja, igual a holding, quando está tudo em ordem e como o futuro, de certa forma, pode ser incerto, eu não digo que é incerto, mas pode ser, é uma das cautelas que tem que se tomar hoje. Vá lá, né? Eu costumo também dizer que advogado cuida de coisas que não dão certo, né? Recentemente, expondo isso para um empresário, ele falou, ok, eu passar tudo para o nome da minha mulher, a situação não está boa em casa, não. Eu não vou fazer isso, não. Mas existem outros meios, ou seja, de uma reserva de usufruto, patrimonial, algumas coisas que podem ser feitas nesse sentido. Mas o quê? Que é o mais aconselhável hoje em dia que se faça, é isso no sentido que é uma proteção absolutamente total e legal. É legal se fazer isso. Legal em todo sentido. Legal de bacana e legal da lei. Porque aí está... Agora não pode o seguinte, né? Porque tem algumas situações que a gente não ri, mas lamenta, né? Eu cito um caso paralelo, apenas para vocês compreenderem a situação. Às vezes, nome das empresas. Nós tínhamos aqui uns empresários da construção civil que eles tinham o nome da empresa que era o nome da família, Aí eles iam construir uma outra empresa, já que aquela lá estava um tanto maculada e eles queriam realizar novos empreendimentos, abrindo essas empresas aí de específicas, né, para a construção. Primeira coisa que nós falamos, muda o nome da empresa, ou seja, não vai continuar com o nome de vocês. Mas o quê? Eles colocaram MF Construção tal e tal. O que é MF? Um chamava Manuel, o outro Fernando, ou seja, então eles tentaram mudar alguma coisa, mas ficou fácil para os adversários deles perceberem na prática que não mudou absolutamente nada aquilo. Isso é importante? É importante. Na área trabalhista, a gente tem que lidar com algumas situações, porque tem todo o envolvimento depois societário, se a empresa vem com o nome dos filhos e tal. Mas quando se muda
que se pretende fazer uma alteração tem que se levar a cabo e aos fins das coisas. Por exemplo, nesse caso, transferiu esses bens em nome da mulher, não pode a mulher ter uma empresa que corra risco. Ou seja, que infelizmente a gente teve um caso assim, transferiu para o nome da mulher, mas justamente teve que abrir uma empresa, se colocou o nome da mulher e a empresa, ou seja, está em risco porque ela tem bens e esses bens passaram a ser alcançados por conta de não perceberem isso. Então, o pacote tem que ser completo. Ou seja, primeiro, se tem dúvidas acerca... Eu falo mulher e falo homem também, porque às vezes a empresa está em nome... A sócia é a mulher e aí é preciso passar esses bens em nome do homem. Mas o que não pode é ele ou ela ter depois uma empresa que concorra a risco também de qualquer natureza, porque senão aquela proteção que se conseguiu, que se atingiu, não vai ter mais cabimento nenhum. Então, isso é um procedimento simples. O que é que se precisa foi o que eu disse. A gente tira as certidões judiciais na esfera federal, na esfera trabalhista, execuções fiscais, de falências, processos cíveis. É uma pesquisa geral que se faz, isso se faz aí por intermédio de forma digital, junto a essas instâncias judiciais, para demonstrar para o juiz que não está se fazendo essa alteração para se safar de alguma demanda, de alguma execução. O que é bom deixar claro para todos aí é o seguinte: quando se tem uma execução e se transfere um bem que poderia se prestar a garantir o pagamento dessa execução, isso constitui fraude contra credores. Existe uma ação própria que anula essa transferência de imóvel. E anula em que sentido? Na área trabalhista, isso vai além até. Tem algum juiz trabalhista que acha que, desde o ajuizamento da ação trabalhista, se você transfere bens e esse bem, por alguma razão, iria garantir o pagamento dessa execução, às vezes ele anula desde lá. E anula mesmo. O fulano vendeu, ele passa por cima dessa venda, manda o imóvel a leilão, e quem comprou tem que resolver essa situação do dinheiro que gastou, tem que resolver daquele que vendeu, daquele que tinha a reclamação trabalhista. Então, isso é importante por duas razões. Na primeira situação, é bom que o empresário saiba o momento certo, às vezes até desfazer de bens, como o empresário saiba, quando for adquirir um bens, pesquisar a fundo a questão trabalhista. Ela é a mais, vamos dizer assim, violenta, é a que mais persegue esse tipo de situação. Sobretudo na fase de execução. Nas fases outras tem defesas. Quem compra alega que ela é terceira de boa-fé, que pesquisou na época, que não tinha execução, etc. Mas, de um modo geral, essa venda é anulada assim com uma canetada do juiz. 3 linhas ele anula. E manda para leilão. Você pode embargar, fazer uma série de atos aí, mas comumente quem compra imóvel que tinha execução trabalhista, no mais das vezes, perde se aquele que vendeu o imóvel para ele não satisfez o pagamento, sabe? E não teve como satisfazer ao longo do processo. Então, isso, William, Viviane, mais ou menos era isso que eu tinha a dizer. Então, o caminho, doutor, o caminho é fazer a alteração do regime matrimonial e providenciar uma holding patrimonial também. Esse seria o melhor caminho? Então, com a alteração do regime,
Para quem for esses imóveis, pode ir lá e fazer uma hold, sem problemas. Pode sim. É um meio bom até de daquele que ficou fora desse benefício, em algum momento ser beneficiado por isso. Em algum momento ser beneficiado por isso. Então, pode fazer isso. Pode-se fazer isso, não há dúvida. Tá? Para fechar esse ciclo aí, para ele não ficar desprotegido, de um modo geral, dessa situação. Perfeito, doutor Cotrem, nós agradecemos a sua participação. Esse é um dos primeiros temas que nós estamos trazendo. Vamos convidá-lo oportunamente para outros temas. Forte abraço e obrigado realmente pela participação. Tá, agradeço a todos aí, obrigado.